Oi, oi! Hoje é o terceiro capítulo do livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, e a gente vai aprofundar ainda mais na essência do ego. Esse nomezinho que traz toda a nossa identificação enquanto pessoa, nossa história, o nosso apego, também a nossa rápida reação ao que as pessoas falam com a gente. E quanto mais conhecimento a gente tem sobre o ego, a gente consegue perceber o que nós somos de verdade. Só o conhecimento é capaz de nos despertar. Então fica comigo. E para começar esse capítulo, eu quero te contar a história que o autor do livro viveu na época da faculdade. Certa vez ele pegou um ônibus e tinha uma senhora que estava falando sozinha, sem parar. Sabe quando a gente pensa alto? Só que esse pensamento dela estava mais parecendo como uma briga. E ela estava brigando, gritando e sentada lá isolada, porque ninguém queria ficar perto dessa mulher. E ele olhou, ficou pensando assim, nossa, né? Parecia que ela era uma pessoa já louca, né? Com algum problema mental por conta da intensidade dessas palavras dela, que pareciam vir realmente do pensamento. E aí ele ficou nessa observação, só olhando aquela mulher que gritava, falava, né? E ele ficou ali, só olhando. Aí chegou o ponto dele, ele desceu e, para surpresa dele, a mulher também desceu. Eles estavam indo para o mesmo caminho e ela estava indo em direção à faculdade. Ele ficou pensando, nossa, ela nesse lugar na faculdade, uma mulher assim, tão perturbada. E aí foram os dois lá para dentro da universidade, só que ele acabou se dirigindo para o banheiro, bem atormentado. E chegou ao ponto de ficar em frente ao espelho e se questionando, nossa, como é possível essa mulher aqui? Será que essa mulher tem algo em comum comigo? Meu Deus, eu tô igual ela, eu tô pensando sem parar, só que eu não tô falando em voz alta. Isso quer dizer que a gente pode ser mais parecido do que eu imagino. Mas se eu sei que eu tô pensando, então quem sou eu? Por um instante, um breve instante, ele teve um lapso de consciência e percebeu que ele estava tão atormentado com os pensamentos como aquela mulher, só que a diferença é que ela estava falando e ele estava em silêncio. A maioria das pessoas acredita que é o próprio pensamento, só que esse pensamento está viciado de muitas coisas, está carregando uma bagagem que tem a ver com a cultura, com a raça, com a classe social, com a religião. A gente, com toda essa nossa história, vai tendo uma visão a respeito das coisas que é totalmente parcial. E agora uma informação muito importante. Para o ego existir, ele precisa da outra pessoa, porque só assim eu consigo me diferenciar. Eu olho lá para outra e eu entendo que eu não tenho a ver com ela, ou talvez até tenha, mas é um ser à parte de mim, eu tenho uma diferenciação, eu não sou como aquela pessoa. É capaz até que eu faça dessa pessoa uma inimiga minha. Tanto que uma pessoa nesse estado extremo egóico acaba olhando para as outras pessoas e tentando achar a todo momento algum defeito para reclamar, acabam se criando hábitos compulsivos de ficar criticando as outras pessoas, porque assim o ego se coloca numa posição de vantagem, como se ele fosse superior a outra pessoa. Acredite, a reclamação é uma das estratégias preferidas do ego. E quando você rotula uma pessoa negativamente, então, o que acontece? Acontece que você tira toda a chance de existir alguma argumentação, porque você faz uma condenação. Você já ouviu alguém falar assim, fulano não presta? Pronto, é uma condenação, não tem nem como a pessoa se defender, ou quem tá com você falar algo sobre aquela pessoa que você já condenou falando que não presta. E descendo a escala da consciência vem o grito e depois a agressão física. Pro ego funciona assim, o outro é inimigo, eu tô certa e a outra pessoa que tá errada. E então você vai me perguntar qual seria o antídoto para eu sair dessa loucura e não ficar condenando as pessoas, rotulando dessa forma. E aí eu vou te chamar a atenção para uma coisa, você já percebeu quando você tá com essa inconsciência, quando você tá dominado pelo ego, que é justamente essa reatividade, ou você olhar, já tô pensando alguma coisa assim disparada, nem dei chance para nada acontecer. Você já reparou quando você fica nesse estado? Pronto, esse é o primeiro ponto. Agora você sabendo disso, você percebe que a outra pessoa também pode ser regida pelo ego. Quando ela está justamente nesse desequilíbrio, também totalmente reativa, falando de forma muito pessoal, se defendendo o tempo todo, essa pessoa está dominada pelo ego. E às vezes a gente nem tem convívio com a pessoa real, sabia? Às vezes a gente só tá falando com o ego da pessoa. E às vezes a gente passa a vida inteira sem conhecer uma pessoa verdadeiramente. A gente fica ali na superfície, relações bem supérfluas, onde só ficam os egos falando e a gente não consegue se conectar verdadeiramente com as pessoas. Então, se você percebe que a outra pessoa tá reagindo, mas é pelo ego, você consegue dominar essa compulsão também de reagir. Você vai ficar muito mais compreensivo, porque você vai estar enxergando além do que está acontecendo.
Uma outra palavra para essa não reação é chamada perdão. É você enxergar além da situação ali que está acontecendo. Você releva, você deixa estar. E é claro que existem pessoas profundamente inconscientes, então você não é obrigado a estar perto dessa pessoa, você pode tomar providências para se proteger, mas isso também não significa que ela seja uma inimiga sua. Essa pessoa só está no estado em que você não consegue ficar perto. E esse estado da gente fazer, das pessoas serem inimigas nossas, também acontece com as situações. Às vezes a gente se depara com algo e fala assim, eu não devia estar vivendo isso. Nossa, que injusto, por que que isso está acontecendo comigo? Aí você vai me falar assim, tá bom, agora eu não posso falar mais nada. Não, tudo é o ego agora. Pois é, a maior parte das coisas pode ser o ego sim. Mas tem como você diferenciar. Vou te dar um exemplo. Você foi num restaurante e aí você percebeu que a sua comida tá fria. E aí você pode falar, garçom, você poderia, por favor, esquentar essa sopa porque ela tá fria? Essa é uma questão. A outra é a seguinte, você chamar o garçom e falar assim, garçom, como você se atreve a me entregar essa sopa fria? Você percebe a diferença? Na primeira eu tô constatando um fato, a sopa tá fria. Na segunda eu falando assim, como você se atreve, eu já tô mostrando o meu eu ali, meu ego, tô querendo me defender e o ego vai usar daquela situação para se elevar, para se destacar. Então ele vai se posicionar de uma forma bem diferente. Então a diferença é que os fatos são neutros. Você pode reparar que quando foi usada essa palavra, você não se atreve, a reclamação ela estava a serviço do ego. Não era para mudar qualquer situação, era só para reclamar. Tinha uma frase que eu achava bem engraçada, que era assim, eu só quero reclamar mesmo, não quero resolver, deixa eu ficar reclamando. E é justamente isso que a gente faz a serviço do ego, só fica reclamando sem ter um objetivo de fazer alguma mudança. Chega a ser muito interessante quando a gente consegue se colocar nesse papel de observador. No começo pode ser muito difícil, mas depois passar por essa experiência pode ser viciante. E aí você vai começar a observar que tem pessoas que parecem caçar confusão. Só tá esperando uma oportunidade para reclamar de alguma coisa, para colocar o dedo na ferida do outro, sabe? É como se ficasse por alguns instantes em paz, mas sempre procurando pelo que alfinetar. Contra o ego existe a verdade dos fatos. Os fatos não precisam ser defendidos e eu vou te falar como. Por exemplo, a gente tem pelo conhecimento que a luz é mais rápida que o som. Então eu posso falar para uma pessoa assim, a luz é mais rápida que o som. Tá tudo bem, você realmente está certo nesse posicionamento. Aí o ego facilmente consegue perceber onde ele pode entrar. E aí ao invés de você falar simplesmente isso, né, que a luz é mais rápida que o som, você fala assim, a luz é mais rápida que o som. Acredite em mim. Pra que ele falou acredite em mim? Será que outra pessoa poderia desconfiar? Tá vendo? Começou a ficar mais pessoal a coisa. Não quer dizer que você não sabia sobre isso, mas você quis dar uma ênfase a título talvez de um destaque maior. E acredite, nem a luz nem o som vão se importar com o que você tá pensando ou falando, porque a verdade existe por si só. Todo ego confunde opiniões com pontos de vista. Somente com a consciência que você vai conseguir diferenciar, esse é o fato e isso é o que eu sinto com relação a esse fato. Aí sim, muitas pessoas tentam ser donas da verdade, mas a verdade mesmo está dentro de nós, na nossa essência. Os cristãos chamam de Cristo interior. No budismo falam que é a natureza de Buda, que é justamente essa não identificação com essas coisas que são tão transitórias. Às vezes eu tô pensando uma coisa, daqui a pouco eu já mudei de ideia, tá vendo? Muda o tempo todo, isso é mutável. Agora, se você conseguir sentir a sua essência, pode ser que surja até um calorzinho no peito e a identificação com a palavra amor. Sabe, todas as leis que surgem ou regulamentações, desde a época lá de Moisés, elas tiveram e ainda têm o propósito da gente evitar os excessos do ego. Tá mostrando que a gente está muito distante da nossa verdadeira natureza, que é esse eu de amor. Santo Agostinho falava assim, ame e faça tudo o que quiser. As palavras não poderiam estar mais perto da verdade do que isso. Ame e faça o que quiser. Porque se você estiver nesse lugar de amor, tudo que você tiver não vai estar fadado a ter excesso nenhum ou ter alguma injustiça, algum apego, porque você vai estar em conexão com a verdade. Uma coisa que eu sempre fiquei pensando muito sobre é aquela frase assim, quando alguma coisa te incomoda no outro é porque você tem aquilo.
E às vezes eu olhava pra pessoa e falava assim, não, eu não tenho isso. Tem algum equívoco aí, eu não tenho isso. Só que aí nesse livro tava falando assim, o que a pessoa tá demonstrando que você não gosta, ou pode ser também que você admire, que também existe essa frase, né? Ah, o que você admira no outro quer dizer que tem em você. Agora, o que você não gosta também tem em você. Então, o que você percebe na outra pessoa, na verdade, isso que pode estar te incomodando é o ego da pessoa. E tá te incomodando por quê? Tá te incomodando lá na essência? Não tá. Tá com alguma identificação com o seu próprio ego. Talvez o que a pessoa demonstre alguma coragem em fazer algum tipo de coisa pode ser um exibicionismo que você não tem e que no fundo você queria ter coragem não de fazer a mesma coisa, mas de fazer coisas que você tem medo de mostrar. Então é nesse sentido. O que a pessoa tá mostrando de ruim também não é ela. É o ego, é esse excesso, é isso que ela ainda não tem consciência e que agora você tá tendo. Então não se preocupe, se você estiver incomodado, pode ser que você tá afastado de si mesmo, somente isso. E que você precisa se conhecer mais para então conseguir filtrar que isso que está sendo mostrado também não é a pessoa. A verdade é que tudo que a gente tenta combater, a gente fortalece. E você pode observar isso em toda a história da humanidade. A gente tenta combater as drogas, tenta combater as doenças. E o que na maioria das vezes a gente percebe é que tem um aumento dessas coisas. Como isso é possível então? É que a gente está dando mais foco a essa separação. Quer ver o oposto? Existem algumas medicinas alternativas, como por exemplo a homeopatia, que já não tratam as doenças como inimigas. Porque o que a gente observa? Às vezes você vai tomar um antibiótico que é para curar uma coisa, mas aí afeta outro órgão. Aí você toma mais um remédio que é para aquele outro órgão, isso se não desarranjar outra parte do seu corpo. Ou seja, você está sempre combatendo o inimigo. Diferente dessas medicinas alternativas que podem fazer o oposto. Eu, por exemplo, tinha uma alergia. E aí o remédio para alergia é qual? Colocar em pequena quantidade esse mesmo ácaro que eu tenho alergia, para que então o meu corpo desenvolva naturalmente uma defesa e que eu vá acostumar com isso caso eu entre em contato com esse tipo de ácaro. E a pergunta que não quer calar é: você quer guerra ou paz? E aí você vai me responder quase que imediatamente: eu quero paz. Eu prefiro ter paz do que tá certo. Agora você vai falar isso, sabe por quê? Porque você não está enfrentando nenhum desafio. Mas daqui a pouco vai ter uma pessoa que ela não vai te reconhecer, ou ela vai se intrometer na sua vida, ou ela vai querer discutir uma religião, discutir sobre política ou qualquer outra coisa, e aí esse pensamento vai por água abaixo, porque daqui a pouco você vai estar querendo convencer essa pessoa de que você está certa, você está só se defendendo, quem está atacando é essa outra pessoa, tá vendo? É muito fácil a gente sair desse lugar de paz, porque a gente não tem consciência de como ficar nesse lugar de paz, que a gente só vai conseguir por meio da não identificação com esse ego. Buda chamava de anatta, o não ser, e Jesus falava, negue a si mesmo, para você ter uma ideia como já existia realmente esse conhecimento de que o ego não somos nós, senão isso seria um absurdo, negue a si mesmo, não teria como, mas a gente pode negar toda essa identificação que a gente tem com as coisas e a gente trabalhar justamente o que a gente veio fazer aqui, que é esse amor, que é essa nossa essência. Você sabia que a emoção que mais nos governa é o medo? E você sabe por que disso? Porque o ego, ele reconhece a impermanência das coisas. Isso é comum. Mas aí a gente fica com essa sensação de que a gente não tem controle sobre nada. Eu tenho medo de não ser ninguém, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de tudo que eu não posso controlar. Mas aí, quando você aceita que a vida é assim, cheia de mudanças e inconstante, você começa a ter domínio da situação. Não porque você controla, mas porque você entende que tudo que acontece é natural. Lendo esse livro, parece que você está lendo as mesmas coisas, mas aí surgem informações novas e aí você percebe, realmente, eu não tinha pensado sobre isso. Uma dessas coisas é aquela empolgação que a gente sente, nossa, é inevitável, quando a gente vai contar em primeira mão algo para alguém. Você já percebeu como se sente? É algo do tipo, nossa, você não sabe o que aconteceu. Vem uma animação assim, mas você sabe por que surge isso? Porque por alguns instantes você tem uma vantagem
que te diferencia da outra pessoa. Não importa que cargo, quem seja a pessoa, você sabe algo que ela não sabe. E aí surge aquela profissão fofoqueira, que é sempre ter alguma vantagem para contar. E a gente às vezes fica nesse lugar muito tempo. Nossa, você sabe o que aconteceu? Menina! E isso é mais uma vez uma estratégia do ego, que quer a todo custo se diferenciar, se destacar. Então, nosso grande desafio é perceber, primeiramente, o nosso querer insaciável, isso já é uma pista de que o ego tá dominando, ou também a indiferença absoluta. Sabe quando você não enxerga nenhuma vantagem, o que aquela outra pessoa vai me oferecer? Acontece isso, às vezes a gente é indiferente com as pessoas. De todo jeito, existe uma separação. E o fato é, as coisas são o que são e tudo acontece da forma perfeita como tinha que ser. E no próximo capítulo a gente vai nos papéis do ego. Vilão, vítima, amante. Continua a acompanhar essa série, ó, tá imperdível.